Pronto, levante sua mão direita, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, diga: em nome do Senhor Jesus, fala ao meu coração, através da Tua palavra, neste momento. Eu te peço e agradeço. Amém. Graças a Deus. Meus amados, antes de eu ler com você a partir do versículo 27, que é o que eu vou estar lendo, leia o que está escrito aqui no telão, o tema da mensagem de hoje. Toda a igreja pode ler em voz alta comigo, por favor? Nada impede a vitória de quem depende de Deus. Nada impede a vitória daquele que o quê? Depende de Deus, ou seja, que vive na dependência de Deus. No domingo passado, só recapitulando para que todos possam compreender direitinho, nós mostramos para você que Jacó sai da casa do seu pai, apenas levando consigo a bênção de seu pai, a bênção de Abraão. Isaac o abençoa, e ele sai rumo à terra de Padã Arã. O único bem que ele leva consigo é um pouco de azeite, que na época, vale ressaltar, que era muito precioso, preciosíssimo, diga-se de passagem. Jacó leva consigo o azeite, coloca a cabeça sobre a pedra, lembra? Ele tem uma visão, Deus lhe mostra a escada, enfim, como seria a sua jornada. Deus lhe dá uma palavra dizendo: eu serei contigo. Ele desperta crendo naquela palavra, não viu nada, e ainda chamamos a atenção para o fato de que o problema de muita gente nos dias de hoje é ter que esperar ver alguma coisa acontecer para ela tomar atitude. Jacó não esperou acontecer nada. Jacó simplesmente creu na palavra que lhe foi dada, tomou do seu azeite e derramou para Deus. E diga-se de passagem, Deus nem mandou lhe fazer aquilo, foi uma atitude dele, partiu de Jacó, teve iniciativa. E pessoas assim, elas chamam a atenção de Deus. Pessoas que não precisa você mandar, não precisa você forçar, você insistir nada. Ela crê e ela faz. Pronto, acabou. Amém, pessoal? Ela age a sua fé sem você precisar de forçar uma situação para convencê-la. E assim fez Jacó, derramou todo o seu azeite para Deus. Deus viu aquilo naturalmente. Tanto é que lá na frente, quando Jacó já estava riquíssimo, Deus fez questão de lembrar a Jacó a respeito daquele dia, daquela atitude que ele havia tomado, de se colocar ali, na verdade, 100% na dependência de quem? De Deus. Jacó se colocou na dependência de Deus. Em vez dele depender do seu azeite para chegar aonde ele tinha que chegar, a Padã Arã, sem saber o que lhe esperava, para negociar, para comprar alguma coisa ou começar algum trabalho, enfim, não. Ele derrama para Deus e segue em frente, com a bênção de Deus. Bem, ele chegando a Arã, ele pediu a Deus, nós falamos anteriormente aqui, 4 coisas. Lembra quais são as 4 coisas? A presença de Deus, a proteção de Deus, o sustento e paz. As 4 coisas que ele pediu a Deus. Deus começa a mostrar que estava com ele. Ele chega a Arã e ele já encontra a mulher da sua vida, a mulher que ele se apaixona, Raquel. Ele nem sabia, mas essa Raquel era filha de Labão, a pessoa que seu pai havia falado lá atrás. Lá você vai encontrar Labão, e lá você de repente vai trabalhar com ele. Ele encontra com Raquel, se apaixona por Raquel, vai ao encontro de Labão, e ele começa então a trabalhar para Labão, para ter Raquel como sua esposa. E trabalha, quem sabe quantos anos? 7 anos. Trabalha 7 anos. Chega o momento do casamento, ele vai então reivindicar o seu direito e diz para Labão: olha, agora eu quero casar com sua filha, Raquel. Só que Labão diz: aqui na nossa terra a gente não pode casar a mais nova primeiro, tem que casar a mais velha. Então ele deu Lia para Jacó e diz: olha, para eu te entregar Raquel, eu vou te entregá-la já na outra semana, mas você vai ter que trabalhar mais 7 anos para mim. Jacó falou: tá bom, não tem problema, então tá, trabalho. Casou-se com as duas,
Não é que você hoje pode casar com duas, não, por favor, hein, tá? É outra situação, por gentileza. Não, vale ressaltar porque sabe como é que é ou não é verdade? Falando, já tem gente que não falando, então faço questão de falar. Amém? Então casou-se, teve seus filhos e tal, enfim, formou sua família. Aí chega o momento que Jacó chega para Labão e diz: olha, eu quero agora voltar então para casa, para minha terra, quero voltar para minha terra. Aí eu começo a leitura com você, aí no versículo 27 em diante. Labão lhe respondeu, está aqui no telão, hein? Ache eu mercê diante de ti, fica comigo, tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Que bacana, né? E disse ainda: fixa o teu salário que te pagarei. Disse-lhe Jacó: tu sabes como te venho servindo e como cuidei do teu gado, porque o pouco que tinha antes da minha vinda foi aumentado grandemente, e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de eu trabalhar também por minha casa? Ou seja, ele desperta para o fato do seguinte: poxa, estou trabalhando só para te enriquecer, eu quero trabalhar para mim agora, para eu prosperar, para minha prosperidade, para eu ter a minha casa também. Aí continuando diz assim: então Labão lhe perguntou: que te darei? Respondeu Jacó: nada me darás, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Olha só o verso 32: passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras, será isto o meu salário. Assim responderá por mim a minha justiça, se no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti, o que não for salpicado e malhado entre as cabras e negro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Disse Labão, o que Labão falou? Pois sim, seja conforme a tua palavra. Deu para você entender qual o salário que ele fixou? O salário que ele fixou com o seu tio Labão foi o seguinte: olha, ô Labão, meu salário vai ser o seguinte, eu vou passar lá pelo teu rebanho, que eu já cuido, já tomo conta e tal, e eu vou tomar para mim somente os que forem salpicados, malhados, listrados, amém? Só esses daí, os que tiverem alguma, enfim, alguma mancha, esses eu tomo para mim, que era obviamente a minoria, sem dúvida alguma. Ele não ia pedir a maior parte para si como salário. Então o seu tio lhe diz o quê? Tá bom, então vai lá, esse é o teu salário. Olha a malandragem de Labão, verso 35, leiam comigo. Mas naquele mesmo dia, separou Labão os bodes listados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura, e todos os negros entre os cordeiros, e os passou a quem? Às mãos dos seus filhos, e pôs a distância de quantos dias? 3 dias de jornada entre si e Jacó, levou para bem longe, e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Olhem para mim aqui, por favor. Aqui começa o espírito da nossa mensagem de hoje, e eu quero que você coloque atenção, fixe os seus olhos em mim, por gentileza. Jacó é simplesmente passado para trás, não é isso? Passado para trás. Labão, o que faz? Chama os filhos, vai lá no rebanho, pega todos os salpicados, malhados, listados, os negros, enfim, leva para bem longe daqui, leva para bem longe, porque quando Jacó for lá procurar, o que vai ter? Nada. Dá para você imaginar Jacó todo feliz, pensando o seguinte: poxa, os salpicados, malhados, listados e tal são meus agora. Jacó sabia que tinha, porque ele que tomava conta do rebanho. Amém, gente? Jacó que tomava conta. Por isso Jacó pediu, sabia que havia
essa parte do rebanho com esta característica, ou essas características que foram mencionadas aqui. Aí ele vai lá, quando ele olha, não tem o quê? Nenhum sequer. Então ele já fica sabendo o seguinte: fui passado para trás. Dá para você imaginar a raiva que não nasceu dentro dele? Aí você vai dizer, bicho, só vai dizer que Jacó ficou com raiva? Claro que ficou. Quem não ficaria? Você ficaria, eu ficaria, todos nós ficaríamos. Você saber que foi passado para trás. Uma coisa é você sentir raiva de uma situação, outra coisa é você guardar mágoa no coração. Amém, pessoal? Outra coisa é você guardar. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Eu posso ficar irado com uma pessoa, mas eu não guardar aquilo dentro de mim. Amém, pessoal? E eu libero perdão. Ó Deus, tem misericórdia, em nome de Jesus. Amém, pronto, acabou. Pronto. E Jacó voltou a fazer o que fazia. Pensa comigo. Outro no lugar de Jacó, de repente faria o quê? Eu imagino vindo à mente de Jacó o seguinte: eu vou me vingar agora. Eu vou me vingar. De noite, quando tiver todo mundo dormindo, eu vou lá e vou roubar também do rebanho dele, vou levar para bem longe. Poderia pensar isso, sim ou não, pessoal? Poderia fazer isso. Vou proceder dessa maneira, vou pagar com a mesma moeda, se deixando levar pela raiva. A pior coisa que tem é quando a pessoa se deixa dominar pelo sentimento. No livro que eu escrevi, eu falo a respeito disso. A pior coisa que tem, quando o sentimento te domina, sentimento de raiva, de mágoa, de ódio, vai levar você a fazer besteira, desculpe o termo, vai levar você a fazer a coisa errada, vai decidir errado e vai colher coisa ruim para a sua vida mesmo. Isso é certo, não tenha dúvida disso. Jacó poderia ter pago com a mesma moeda, poderia não mais servir. Pensa, Jacó não estava na sua terra, Jacó estava na terra dos outros. Você está entendendo? Sim ou não? É diferente você estar na sua casa e você estar na casa dos outros. É diferente você estar no seu país e você estar no país dos outros, na sua terra e na terra dos outros. Sim ou não? Cada lugar tem a sua cultura, cada lugar tem a sua lei. Não é assim, pessoal? É, sem dúvida alguma. E você tem que sujeitar-se, você tem que submeter-se. Ora, Jacó não se deixa levar por nada disso. Mas a quem ele poderia recorrer, senão à sua fé? Jacó tinha duas opções: ou, como diz o outro, chutava o balde. Você entende o que é chutar o balde, né? Chutava o balde, ou então ele confiava em Deus e agia a sua fé. Olha bem para mim aqui, eu te pergunto, nós, nos dias de hoje, nós podemos contar com quem? Você se ilude que o novo governo vai resolver a situação do país, ou que a intenção seja realmente ajudar as pessoas? Você entende por que tem gente que às vezes entra em determinados lugares, repartições públicas, e às vezes quebra tudo? Não que você apoie, não que você faria isso, mas você até entende por que a pessoa está fazendo aquilo. Porque a pessoa é tão desdenhada, tão desrespeitada quanto aos seus direitos. É ou não é verdade? Porque nós pagamos impostos, e você sabe que os impostos que nós pagamos, o que é arrecadado, daria muito bem para todos nós vivermos muito bem, sem precisar de plano de saúde particular, sem precisar de nada disso. Era para o governo ceder tudo para nós, todo e qualquer serviço que consta na Constituição do nosso país, que nós temos direito, era para nós usufruirmos. Mas eu pergunto, você usufrui? Não, você não usufrui. Ou é mentira o que eu estou falando? Não, é verdade. Eu pergunto, você vai contar com quem? Você vai gritar para quem? A quem Jacó iria recorrer? Jacó iria discutir com quem? Se Jacó entrar numa de não, eu vou brigar com ele, vou brigar, vou discutir, vou sair na mão e tal, ia morrer. A terra era de Labão, não era de Jacó. Você está entendendo? Sim ou não, pessoal? Com quem ele iria contar? Só tinha uma pessoa que ele podia contar, que lá atrás ele pediu que fosse com ele. Com quem? Com Deus.
Aí você vai dizer assim: ah, bispo, então quer dizer que a oração dele lá atrás não funcionou, porque Deus deixou Labão lhe passar para trás. O senhor poderia me explicar por que Deus deixou isso? Não sei explicar. Como já falei para você, que existem coisas que não vale a pena você ficar dizendo: ah, por que Deus deixou? Por que aconteceu? Por que não sei? Eu sei de uma coisa: em tudo Deus tem um propósito e Ele sabe de todas as coisas. Amém, pessoal? Diga: Deus sabe de todas as coisas. Ou não sabe? Sabe ou não sabe? Deus sabe de tudo. Por quê? Só sei dizer uma coisa para você: que naquele momento em que você é passado para trás, naquele momento que você sofre uma decepção na sua vida, é o momento que Deus fixa mais os olhos em você, para ver que atitude você vai tomar, para ver o que vai encher o teu coração. Amém? Eu disse para vocês aqui uma vez, e isso é fato: uma pessoa está bem, tem isso, tem aquilo, daqui a pouco ela perde. Ela vai mostrar exatamente quem ela é. É só você observar nas atitudes dela que ela vai mostrar o que está dentro dela, quem é aquela pessoa realmente. E Jacó certamente estava de olho em que atitude, ou melhor, Deus, perdão, estava de olho em qual seria a atitude de Jacó. Se Jacó ia ficar murmurando, reclamando, dizendo: poxa, não quero mais saber de Deus, não vou mais ser fiel a Deus, não vou mais andar com Deus também. Poxa, por que Deus deixou isso acontecer comigo? Eu pedi que Ele me guardasse na minha jornada, eu pedi que Ele fosse comigo, será que Ele não está sendo? Não. Vamos lá, versículo 37, vejam comigo. Tomou então Jacó, o quê? Varas verdes de álamo, e jogou em cima de Labão. Amém? Foi isso, pessoal? Pegou vara e foi lá lutar com Labão? Bater em Labão com vara, pessoal? Nada disso. O que ele fez? De aveleira de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais, assim escorchadas, pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, onde os rebanhos vinham para dessedentar-se. E conceberam quando vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias. Como que elas davam crias? Listadas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos do rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não o juntou com o rebanho de Labão. Versículo 41, leiam comigo, por favor. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho, nos canais de água, para que concebessem diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim, as fracas eram de quem? De Labão, e as fortes de Jacó. Amém? Deu para você entender, sim ou não? Jacó pensou: brigar não vai adiantar, querer sair na mão com ele não vai dar, porque eu vou me arrebentar, vai juntar com seus filhos, seus servos, já está aqui, eu vou morrer. É ou não é verdade? Vou brigar com quem? Vou discutir com quem? Vou reclamar com quem? Vou falar com Deus, vou buscar Deus, vou agir a minha fé, vou confiar que Deus vai me dar vitória. Então ele prepara lá as suas varinhas e coloca lá. Todas as vezes que as ovelhas, que o rebanho forte vinha para conceber, para dar à luz, ele colocava então, e nascia como? Malhado, salpicado e listado. Quando era forte ele colocava. Aí dá para você imaginar Labão vindo ver: poxa, cadê o que nasceu? Aí Jacó dizendo: ó, não mete a mão não, que nasceu salpicado, malhado e listado, é meu, está aqui, põe aqui para o meu rebanho. Agora, quem que vai dar cria agora, o Jacó? Não, são as ovelhas fracas lá. Tá, e nasceu o quê? Não, nasceu das que é do senhor mesmo, pode levar para o senhor. As fracas levam para o senhor. Então, quando era forte, ele colocava, e nascia salpicada, malhada e listada. Aí o que aconteceu então? Veja comigo o próximo versículo, versículo 43, toda a igreja lê em voz alta comigo, por favor. E o homem
se tornou mais e mais rico e teve muitos rebanhos e servas e servos e camelos e jumentos. Só vocês, toda a igreja, leia em voz alta. Digam graças a Deus. O que nós concluímos com isso? Que, meus amados, quando você se coloca na dependência de Deus, quando uma pessoa vive na dependência somente de Deus, ainda que tentem, ainda que aparentemente consigam lhe atrapalhar por um tempo, nada e ninguém vai poder impedir a vitória dessa pessoa em nome de Jesus, amém, igreja? Porque Deus vai ser com ela em nome do Senhor Jesus. Não tem diabo, não tem demônio, nada vai poder impedir. Por quê? Porque ela confia em Deus, porque ela depende de Deus, meu amigo. Não adianta você querer fazer justiça com as próprias mãos. Deixa Deus fazer. Faz a tua parte com Deus. Não adianta querer fazer justiça com as próprias mãos, ficar com aquele negócio, não, mas vai ter que se arrebentar, vai ter que... Isso só prejudica você, só acaba com você. Quem compreende o que eu estou falando? Essa é a verdade. Confia em Deus, em nome de Jesus. Confia, olha para Deus, dependa dele verdadeiramente. Então, ainda que alguma circunstância tenha acontecido na sua vida e tenha te prejudicado, porque Jacó foi prejudicado, foi ou não foi? Foi. Ainda que, mantenha firme a tua fé, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Com quem Jacó iria contar? Só podia contar com Deus. Amém? Mas ele agiu a sua fé, não ficou esperando também, vou ficar esperando aí para ver se acontece alguma coisa. É esperar crendo, é esperar agindo, é esperar fazendo a sua parte, amém, igreja? Não entra nessa de buscar direção em quem não está no espírito da fé, não está bem com Deus. Porque aqui é como a gente explica, é a mulher que está passando por um momento difícil no seu casamento, mas ela quer restaurar o seu casamento, ela quer salvar o seu casamento, a sua família, mas houve uma traição, aí ela comenta com alguém, comenta com uma amiga, com uma vizinha, que não tem nada a ver com Deus, e diz para ela o quê? Paga com a mesma moeda, faz o mesmo. Você vai descer ao nível da pessoa, vai perder a razão, aí você perde a razão. Quando você parte para fazer a mesma coisa, você perde a moral de clamar a Deus. Você está entendendo? Sim ou não? Jacó, se você continuar lendo a história depois, você vai ver ele testemunhando para a sua família, dizendo, mesmo em meio às vezes em que o pai de vocês me roubou, eu mantive a minha fidelidade no trabalho. Quando uma ovelha era tomada por algum animal selvagem e eu não percebia, eu pagava por aquela ovelha, e eu não dizia para ele que aquilo tinha acontecido, era me cobrado porque sumiu aquela ovelha, mas eu ficava em silêncio. Você vê, manteve a fidelidade a Deus, e a fidelidade ao seu patrão também, amém, pessoal? Isso é importante, isso é importante. Compreende o que eu estou dizendo em nome de Jesus? Guarda isso no teu coração. Nada e ninguém poderá impedir a tua vitória se você depender 100% de quem? De Deus. Só de Deus. Dependa dele. Não espere pelos homens, espere em Deus. Porque os homens podem até te decepcionar. Podem às vezes não decepcionar, mas às vezes podem decepcionar. Querem ajudar e às vezes não conseguem ajudar também. É aquela pessoa que já disse para você, ó, conta comigo, poxa, vou te ajudar e tal, mas de repente naquela hora ele não pôde ajudar, e aí, o que vai fazer? Está entendendo o que eu estou dizendo? Só um nunca vai voltar atrás na sua palavra, que é quem? Que é Deus.
Mas ainda que pareça que Deus esteja deixando você ser passado para trás, você perder, porque isso aconteceu com Jacó, mantenha firme a sua fé, mantenha a sua confiança em Deus, porque Deus vai te honrar em nome de Jesus, amém? Dependa de Deus, mantenha-se firme em Deus, ainda que todos tentem te convencer do contrário, mantenha firme a sua fé, vale a pena em nome de Jesus, amém, pessoal? Você crê sim ou não? Se você crê, fique de pé, vamos orar sobre essa palavra então, em nome de Jesus. Você toma posse para a sua vida, sim ou não? Diga: eu tomo posse em nome de Jesus. Não, fala com fé, pessoal. Eu tomo posse em nome de Jesus, para a glória de Deus, no nome de Jesus. Não pague o mal com o mal, não pague na mesma moeda, ou não deixe sujar o seu coração por qualquer coisa que seja, porque em Deus está a tua vitória em nome de Jesus, a nossa vitória no nome de Jesus. Glória a Deus, igreja. Você crê sim ou não? De verdade mesmo, em nome de Jesus? Quem entendeu a palavra, por favor, fica claro isso. Se você viver na dependência de Deus, se você viver na dependência de Deus, ainda que tentem, ainda que o diabo tente, faça um escarcéu na sua vida, no final a vitória é tua, em nome de Jesus, amém, pessoal? No final a vitória é tua, porque você depende do Senhor. Graças a Deus, igreja. Feche seus olhos em nome de Jesus, vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, meu Deus, que haja, meu Senhor, em nós, ó Senhor, que haja em nós, meu Deus, o mesmo Espírito que houve em Jacó, que não se deixou levar por aquela situação, que não sujou o seu coração, que não agiu pela força do braço, mas esperou em Ti, confiou em Ti, na direção que recebeu, agiu a sua fé, meu Deus, em nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus, Pai, dá-nos o mesmo Espírito, a mesma fé, meu Deus, em nome de Jesus, que houve em Jacó verdadeiramente. Fale com Deus, em nome do Senhor Jesus, fale com Ele, Ele está te ouvindo.